Um dia na história com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. É fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. And now for something completely different. Ronald Reagan nasceu neste dia em 1911. Foi ator, governador da Califórnia e foi o 40º presidente dos Estados Unidos. Foi ele que liderou a América durante os anos 80 do século passado, começando, por um lado, uma guerra sem limites às drogas e, por outro, terminando uma guerra fria com a União Soviética. Não foi consensual, mas hoje os americanos olham para ele como um dos líderes mais carismáticos da história do país. Terá sido sempre só um bom ator ou será que fez mais do que isso? Who's President of the United States in 1985? Ronald Reagan. Ronald Reagan, the actor? Reagan cresceu em pequenas cidades do Illinois, gostava de entrar em peças de teatro e adorava desporto. Tinha 15 anos quando se tornou nadador salvador num parque municipal em Dixon. Trabalhou lá durante 7 anos e salvou 77 pessoas de se afogarem nas águas do Rio Rock. Depois, formou-se em Economia e Sociologia antes de se apaixonar pela rádio e de se tornar jornalista desportivo. Começou a fazer relatos de beisebol e acompanhou os Chicago Cubs em muitas viagens. Numa dessas viagens, encontrou uma amiga, uma cantora, que tinha ido uns anos antes para Hollywood e foi ela que o colocou em contacto com um agente pela primeira vez na vida. O agente arranjou-lhe um casting e Ronald Reagan, que tinha boa figura, assinou logo um contrato com a Warner Bros. Nas 3 décadas seguintes, entrou em mais de 50 filmes. Reagan não era particularmente talentoso e os filmes onde entrou não eram exatamente candidatos aos Oscars. Ainda assim, um assessor de Reagan escreveu nas suas memórias que o presidente expressou algum aborrecimento por ninguém da Academia reconhecer a sua evolução de artista a líder mundial, ao menos com um Oscars honorário. Mas nunca aconteceu. Aliás, o único impacto que teve nos Oscars era preferível não ter tido. É que a 30 de março de 1981, Ronald Reagan, que estava há 2 meses na Casa Branca, foi baleado por John Hinckley Jr. E a cerimónia dos Oscars, marcada para essa noite, foi adiada 24 horas por respeito ao presidente. Reagan recuperaria desse atentado em pouco tempo, mas essa não foi a primeira vez que esteve entre a vida e a morte. Embora a primeira tenha sido mais embaraçosa. Num filme em que entrou 30 anos antes, ia sendo estrangulado por um chimpanzé que gostou tanto da sua gravata e puxou tanto por ela que o nó ficou do tamanho de uma unha. Felizmente, foi salva-tempo. Por volta dessa altura, já se estava a envolver na política e apoiou a candidatura de uma atriz para o Senado. A amiga perdeu a corrida contra o futuro presidente Nixon, mas essa experiência como voluntário fez Reagan pensar 2 vezes e inspirou-o a seguir uma carreira na política. Ainda precisou de uns anos, mas em 1964 fez o seu último filme e deixou Hollywood para se tornar político a tempo inteiro. Pouco depois, concorreu a governador da Califórnia e ganhou facilmente, apesar da inexperiência. Reagan transformou um déficit num excedente orçamental e cumpriu 2 mandatos como governador antes de se candidatar à presidência dos Estados Unidos. Nas eleições de 1980, Ronald Reagan foi a escolha do Partido Republicano e venceu com facilidade Jimmy Carter. You already are the oldest president in history. I will not make age an issue of this campaign. I am not going to exploit, for political purposes, my opponent's youth and inexperience. A nível interno, aumentou muito os gastos com a defesa, criou milhões de novos empregos e reduziu drasticamente o desemprego. Mas a dívida foi um problema que os futuros presidentes levaram anos a resolver. Também teve de lidar com os seus escândalos e o mais famoso terá sido o das vendas ilegais de armas ao Irão. Mas a sua popularidade aumentou no final da década de 80 porque estava determinada a acabar com a Guerra Fria durante a sua presidência. Podemos dizer que foi bem sucedido porque o novo líder soviético, Mikhail Gorbachev, também estava muito interessado na reconstrução ou reestruturação do seu país e do mundo, a famosa Perestroika. Em 1987, Reagan pediu que o muro de Berlim fosse abaixo. Gorbachev aceitou e o muro que dividiu o leste do oeste foi derrubado em 1989, precisamente durante o último ano de Reagan como presidente. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Depois da missão cumprida, reformou-se com o maior índice de aprovação de qualquer presidente americano moderno. Como é que Ronald Reagan permaneceu tão popular apesar dos escândalos e das críticas à sua presidência? Há quem diga que tudo se deveu à sua aparência de Hollywood. Terá sido só isso? Era só um bom ator na política? Isso foi, porque é que a experiência nunca mais foi repetida.